Olá, hoje nós vamos falar de Dostoiévski. Meus amigos, eu estava com muita saudade de ler algum grande mestre, então faz tempo que eu não pegava nada de Tolstói, de Victor Hugo, Balzac, então agora peguei esse Dostoiévski, presente das mães, né? E realmente é uma coisa assim que aquece o coração. Para nós que somos viciadas, né? Nesses grandes mestres, nos grandes clássicos, faz falta quando você fica um tempo, né? Sem ler, tá? Esse livro aqui, Os Demônios, para mim, ele é novo, né? Porque eu nunca li. Tudo que eu li de Dostoiévski eu peguei na biblioteca pública. Então, esse aqui não tem na nossa biblioteca. Compramos agora, né? Como presente das mães. Eu vou ler um pedacinho aqui da apresentação. Para mim não me alongar demais. Vocês sabem que eu não gosto de fazer vídeos muito longos, né? Olha só. Inspirado pelo brutal assassinato de um estudante cometido por um grupo de niilistas que chocou toda a Rússia em 1869, Dostoiévski escreveu um romance sombrio e profético ao mesmo tempo, no qual pinta todo o cenário dos males morais e espirituais, dos demônios que afligiam a cultura russa do século XIX. O niilismo revolucionário de uma sociedade aparentemente culta e liberal, o socialismo ateu, o problema religioso, o poder aristocrático e as suas ramificações. A questão da religião, gente, foi complicado porque o povo russo sempre foi muito religioso. E aí surge esse bando de malucos revolucionários, né, pregando o niilismo e Deus não existe. Então você imagina, né, a confusão que deu tudo isso aí. Então, a segunda metade do século XIX foi um período assim bastante intenso com relação a essa movimentação desses revolucionários, né, tentando pregar aí uma nova visão da vida, querendo derrubar o poder. E é claro, eles não podiam se reunir publicamente, eles eram perseguidos pela polícia secreta, né, do czar. Então, até mesmo o Dostoiévski, gente, teve um problema sério com isso, né? Ele foi preso, mandado para a Sibéria por conta dessas reuniões secretas, né? Por ter participado e aquela coisa toda. Então, foi bastante complicado para ele. Foi acho que um episódio na vida dele que foi como se fosse uma virada de chave para ele ali, né? Esse período em que ele ficou detido lá na Sibéria, tá? Então aqui ele vai contar para nós a história também, né, de uns rapazes que fundam lá a sua sociedade secreta. Nós vamos ver aqui então essa quantidade enorme de panfletos, né, daqui e dali, porque como eles não podiam se reunir em público, né, essas reuniões tinham que ser realmente muito secretas, porque a polícia chegava ali e levava todo mundo junto, embora, né? Então, nós vamos ver ali muitos panfletos circulando, porque é a única forma que se podia de se comunicar, né, esses panfletos anônimos até, porque não podiam se fazer discursos públicos, reuniões públicas, aquela coisa toda. Então, tudo aqui no livro, tá? É, personagens muito ricos e é bem próprio do Dostoiévski, né? O livro todo é intenso, porque é uma característica do Dostoiévski, e claro, os personagens também são bastante intensos. A gente percebe isso lendo Os Irmãos Karamazov, O Idiota também, né? E também aqui, então tem personagens que sofrem uma comoção moral tão forte, né? Que chegam a ter uma febre nervosa. Alguns são histéricos, né? Geralmente as mulheres são meio histéricas, tem lá umas ações assim meio, vamos assim dizer, intensas também, tá? Então, gente, é uma história assim bastante envolvente e intensa, tá? Tem um enredo bastante intrincado aqui. E claro, alguns assassinatos, algumas mortes, né? Eu vi aqui no comecinho, gente, não sei se eu falei para vocês, tem uma pequena biografia do Dostoiévski. Eu gostaria muito de ler uma biografia completa dele, até já vi para comprar, mas custa super caro, né? Então não é para o meu bolso, mas quero uma hora ler. E aqui fala da vida da Dostoiévski, né? Tem até uma pequena
uma cronologia da vida dele, né? E a gente vê que ele tinha uma vida assim um tanto desregrada, uma vida assim um tanto torta também, né? Então é interessante você ver que um homem desse, o maior psicólogo, né? Para mim, né? Eu considero ele o maior psicólogo porque ele tem um conhecimento profundo da alma humana, né? Ele conhece realmente muito a fundo, tanto é que esses livros mostram para nós, né? Tudo aquilo que vai dentro de um ser humano, tá? Então, esse livro aqui realmente é rico demais, tá, meus amigos? E quando você chega no fim aqui, tem um apêndice, né? E é interessante que esse apêndice, gente, que coisa, né? Eu li o livro todinho e tava bem. Só que nesse apêndice, o que que acontece? Esse último capítulo aqui, não é o último capítulo, na verdade, ele era para estar mais, né, no meio, por fim, é, que é uma conversa que o Nicolai, que é um dos protagonistas do livro, ele vai ter com Ticon, né? Ticon é um padre, né? Então é um diálogo assim muito interessante, muito rico e que foi censurado na época, não pôde ser publicado esse apêndice. Então Dostoiévski ficou muito chateado. Falei, cara, como é que pode, né? A parte tão importante do livro, mas por conta da censura, né? Eles acharam que tinham coisas que eram impublicáveis, talvez até mesmo imorais para a época, né? Então foi suprimido. E agora nós temos aqui, né? Então, como apêndice, esse capítulo que foi suprimido, e realmente isso torna o personagem mais rico, porque o Nikolai, ele é um personagem rebelde, ele é nervoso, é um cara meio louco, só que não fala o porquê. Então aqui nesse apêndice vai mostrar melhor, então, quem é o Nicolai e por que que ele é, né, dessa forma, tá? Muito, muito, muito bom. Que pena que naquela época, né, foi suprimida por conta da censura, né? Porque realmente as pessoas daquele tempo perdeu essa oportunidade riquíssima, tá, gente? Então, tem um outro personagem aqui que eu achei legal, que ele é um professor e na época era muito chique você falar em francês, né? Então esse personagem ele fala metade francês, metade russo. Então na tradução vai ficar metade francês e metade em português. E é claro que aqui embaixo vai ter toda a tradução, né, das partes que ele fala. Ah, outra coisa, tem um índice também, aliás, uma relação, né, com os personagens, que por ser um livro estrangeiro, esses nomes todos, né, muito estranhos para nós, principalmente, né, nomes russos, então aqui, claro, vai ter uma lista com todos os personagens, tá? Pra gente, uma hora que se topar com alguém que você não lembra de onde apareceu, você corre aqui, você vai saber, então, quem é esse personagem, certo, amiguinhos? Então, é isso aqui, ó, tá? Que eu vim indicar para vocês, Os Demônios de Dostoiévski, simplesmente dos deuses, maravilhoso, certo? Então, isso aqui por hoje, fiquem com Deus e até a próxima.